Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao módulo 2 da imersão de imunização para concursos. Espero que você tenha feito, todas as atividades conforme as recomendações lá do seu plano de estudo. Após terminar o módulo 1, tenha respondido de 10 a 15 questões e para hoje já tenha feito a leitura prévia do material de apoio. Então, se ainda não fez, dá uma pausa nesse vídeo, faz a leitura para você vir para a aula aqui e ter um rendimento muito melhor, tá? Então, vamos para o nosso conteúdo. Esteja, eu sempre falo para você seguir aquele ritual de estar pronto, preparado ali para absorver as informações. Hoje, meu companheirinho aqui, pretão, o que seria de um concurseiro, concurseira, sem um cafezinho? E aí é isso, meu povo. Vamos que vamos, né? Que hoje tem muita coisa boa, muito assunto interessante. Você tem que ir para a sua prova com bastante segurança para gabaritar lá as questõezinhas. Hoje a minha internet já passei por um estresse porque está muito lenta. A câmera é conectada ao Wi-Fi, mas tenham fé, que se eu aparecer, se acontecer um delay, eu vou aparecer de volta. Escutem com o coração, tá? E aí vai dar tudo certo. No módulo 2, nós vamos estudarmos a rede de frio, tá? E aí, lá no finalzinho, nós vamos ver também a parte de soros e de imunoglobulinas, que é uma quantidade bem menor em relação, às vacinas. E aí, vamos lá para a nossa rede de frio. Como eu falei, já lá no módulo 1, a rede de frio é um sistema amplo, é uma estrutura técnico-administrativa do PNI, que ela vai englobar normalização, planejamento, avaliação e financiamento, para manutenção da cadeia de frio. E o que seria a cadeia de frio, A cadeia de frio vai ser o processo logístico, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição, transporte, de forma oportuna e eficiente. Ou seja, vai ser a cadeia de frios que vai garantir que quando você chegar lá na sua unidade básica, você seja vacinado com uma vacina que respeitou as condições de conservação adequada para fazer com que aquela vacina ela seja efetiva, ela tenha eficácia. Vamos falar das instâncias da rede de frios. Então, a rede de frios ela é separada, ela é dividida em 5 instâncias, tá? Instância nacional, estadual, regional, municipal e local. Então, essas instâncias, elas são subordinadas hierarquicamente, tá? Então, de forma que a instância nacional, ela é a coordenação geral. Então, as outras instâncias, elas estão subordinadas hierarquicamente. No caso, a instância local está subordinada à municipal, de forma que a municipal está subordinada à regional, a regional estadual e a estadual à nacional, tá certo? Quem é que compõe essas instâncias? Na instância nacional, ela é composta pela coordenação geral do PNI, lá no âmbito do Ministério da Saúde, pelo SENAD, que é a Central Nacional de Armazenamento e Distribuição. Então, é a partir daqui que vai sair os imunobiológicos para os estados enviar para a regional, e a regional para o município, e o município para local, tá? Eu quero que você leve para a sua prova quais são as temperaturas, dos ambientes lá no SENAD. Então, tem um ambiente, tem temperatura positiva, essa temperatura positiva é igual àquela temperatura ideal para a conservação dos imunobiológicos lá no município, lá na sala de vacinação, que você deve lembrar que eu falei já no módulo 1, que é de +2 a +8 graus Celsius. Lá também vai ter um ambiente para conservação de imunobiológicos a temperaturas negativas, que essa temperatura pode ficar, entre -20 a -15 graus Celsius. Então, quais são essas vacinas que ficam em temperatura negativa? Então, lá no manual da rede de frios, só cita 2 vacinas, tá? Uma é a VOP e a outra a febre amarela. Então, se cai lá na sua prova, quais são as vacinas que podem ficar armazenadas em temperaturas negativas, lembre que são essas 2 vacinas. Contudo, depois que o manual foi feito, já foi produzida aí a vacina da Covid-19. Existem 2 vacinas
que podem ser armazenadas em temperaturas negativas, que é a da Janssen e a da Pfizer, tá? Lá na Senad, na central, ela tem um ambiente, que é um ambiente que tem que ficar em temperatura controlada. Essa temperatura, ela deve ficar entre mais 16 graus a mais 17 graus, que é um ambiente para, né, fazer a distribuição das vacinas, é um ambiente de circulação, né, que vai ter toda essa movimentação de repasse, né, dos imunobiológicos para as outras instâncias. Cada estado vai ter a sua instância, a central estadual da rede de frios, da mesma forma que cada regional vai ter sua central regional da rede de frios, e lá no município vai ter, né, cada município tem sua central municipal de rede de frios. Lá na local, nós temos 2 locais, né, que fazem parte dessa instância local, que são os CRIA e as salas de imunização. Geralmente o CRIA vai ficar lá na coordenação de imunização ou então em uma unidade de referência. Dentro dessa rede de frios, existe uma recomendação de tempo de armazenamento para os imunobiológicos ficar em cada um deles, tá? Então, aqui nas instâncias nacional e na instância estadual, os imunobiológicos eles podem ficar armazenados de 6 a 12 meses. Já na instância regional e municipal, eles podem ficar armazenados de 3 a 6 meses. E lá na instância local, que seria as salas de imunização e os CRIAs, essas vacinas, né, os imunobiológicos, eles podem ficar armazenados até um mês. Na cadeia de frios existem alguns equipamentos e aí vai ser esses equipamentos que nós vamos estudar hoje de forma muito detalhada quais são os cuidados que deve ter com cada um deles, tá? De uma forma geral, aqui, como eu falei, o Senad, existe as câmaras frias, as temperaturas recomendadas. Aqui eu tenho um errinho, mas lá, aí no seu material impresso eu já vou ter corrigido. Aqui é de menos 20 graus Celsius a 15 graus Celsius, tá? Quais são os outros equipamentos, Ítala? Estabilizador, que é para evitar quando tiver alterações de corrente elétrica, né, de eletricidade, porque esses ambientes eles têm que ficar em temperaturas controladas e aí se tem queda de energia, né, então vai prejudicar essa conservação dos imunobiológicos. Então, eles têm os estabilizadores. Grupo gerador também tem essa mesma função de evitar aí, oscilações na energia. Condicionador de ar, condicionado, claro, né? Cortina de ar, essas cortinas de ar são cortinas mais específicas que elas vão impedir que haja muita circulação de ar, no caso, aqueles correntes de ar mais quente para ambientes que estão em temperaturas mais baixas, tá? Então, vai ser para dar uma estabilizada maior aí nesse fluxo de correntes de ar. Os freezer, tá? Câmaras frias, caixas térmicas, bobinas reutilizáveis, aparelho de monitoramento de temperatura, que nós vamos ver já já quais, tá? E aí existe 2 observações muito importantes que as bancas gostam de fazer pegadinhas, tá? Os refrigeradores de uso doméstico, que são aquelas geladeiras, esses refrigeradores, eles não são mais indicados, tá? Tanto que nós não vamos abordar eles aqui na nossa imersão, porque eles devem ser substituídos, eles não são mais indicados para serem utilizados, tá bom? Então, as provas acredito que não vão mais cobrar o cuidado que se deve ter com esses refrigeradores, mas você deve levar para a sua prova que eles devem ser substituídos, porque não são mais indicados para armazenamento de imunobiológico. Da mesma forma que os frigobar, eles não devem nunca, de forma nenhuma, ser utilizados por conta da instabilidade de temperatura. Geralmente eles têm uma parede mais fina e isso torna, né, mais fácil de haver oscilação de temperatura. Vamos falar agora dos equipamentos para monitoramento de temperatura. Nós temos 5 tipos de opções, tá? Aqui nessa figurinha eu coloquei, é uma figurinha que eu tirei lá do manual, e aí dá para você verificar qual é a indicação de uso de cada um desses equipamentos. Aqui
Esse primeiro é o termômetro de momento máxima e mínima, digital com cabo extensor. Esse daqui era muito utilizado, né, nas geladeiras de uso doméstico. Porém, como elas não vão ser mais utilizadas, a indicação deles é apenas para utilizar em caixas térmicas de uso diário. Inclusive, eles não são indicados para utilizar em caixas térmicas para transporte. Então, se cair lá na sua prova que o termômetro de momento máxima e mínima digital de cabo extensor é para ser utilizado, pode ser utilizado em caixas térmicas de transporte, você marca como alternativa falsa, já elimina, tá bom? Então, ele vai ser utilizado mais para as caixas térmicas de uso diário. Em relação ao termômetro de momento máxima e mínima, o que você deve saber, né? O que é importante? Ele deve ser posicionado na parte externa da caixa e o cabo extensor, ele vai ter um sensorzinho lá na sua ponta, né, na sua extremidade, que ele vai ser que é encapsulado, e aí ele deve ser colocado no interior lá do ambiente que é para monitorar a temperatura. Então vai ser esse sensorzinho lá da extremidade que vai captar a temperatura e vai registrar lá no reloginho digital. E aí esse sensor, ele não deve ser colocado em contato nem com bobinas, né, nem mesmo diretamente dos imunobiológicos. Ele deve ser colocado de forma mais solta para que ele capte a temperatura do ambiente ali da caixazinha térmica, tá bom? O termômetro infravermelho com mira laser, todo mundo já conhece, né? Principalmente depois da pandemia, que todos os ambientes, todos os locais que a gente ia, a gente se deparava com esses termômetros. Então, eles são muito conhecidos hoje, tá? A indicação deles é para utilização em caixa de transporte, né, e caixa de uso diário. O termômetro de radiação infravermelho, a gente vai utilizar mais para verificação rápida, né? E aí os outros 3 equipamentos, que é o data log, registrador eletrônico frigorífico e o indicador de congelamento, eles podem ser utilizados, né, na câmara fria, na câmara refrigerada, nas caixas de transporte, certo? O data log, ele vai ser um dispositivo que ele vai se conectar geralmente a um computador que tem um software e aí você vai poder programar os alarmes, tá? Geralmente eles são mais utilizados em outras instâncias, não é muito utilizado lá na sala de vacinação não, tá? Da mesma forma, esse registrador eletrônico frigorífico, ele vai ter uma interface USB e aí você também vai conectar um computador a partir de um software, vai ajustar o alarme, temperatura em máxima e mínima. O indicador de congelamento, ele é muito semelhante àqueles testes que a gente coloca, né, na autoclave para verificar se chegou a uma temperatura X, e aí vai ter lá esse marcador. Então, é basicamente isso. Então, ele é mais utilizado para verificar se aquele imunobiológico chegou a congelar. Em relação à câmara refrigerada, a gente já pode ver aqui que ela tem aqui na parte de cima um dispositivo, um relógiozinho digital, que vai ser o que vai monitorar a temperatura e aqui também você vai poder ajustar o alarme de temperatura. Então, não precisa, nessas câmaras refrigeradas, utilizar outros recursos para monitoramento de temperatura, a não ser que você queira ou que esteja, né, sobrando, mas geralmente elas já vão vir com esse recurso para monitoramento de temperatura. Então, outra vantagem que dá para ver aqui é porque ela tem essa porta de vidro e você vai conseguir visualizar internamente aqui, né, quais são os imunobiológicos, a quantidade que você tem, onde é que ele está localizado. Então, só isso aqui vai facilitar a sua dinâmica de trabalho, evitar você estar abrindo e fechando, porque quanto mais você abre e fecha, mais oscilação de temperatura vai ter. O armazenamento dos imunobiológicos na câmara refrigerada deve ser de +2 a +8 graus, ideal 5 graus Celsius, tá? Então lembre, +2 a +8, ideal +5. Como eu falei no módulo 1, eu gosto de assimilar assim, 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Não sei se vai ajudar você, se isso vai te confundir mais, mas aí se eu ver lá na prova e aí essa continha fechar, eu vou conseguir gabaritar lá. Então, +2 mais 8 dá 10, e aí eu vou dividir por 2 e vai dar 5, que é a temperatura ideal, tá? Para você colocar
câmara refrigerada lá na sua sala de vacinação, ela tem que ficar em um espaço que tenha pelo menos 15 centímetros livres, né, nas laterais. Também não pode ser um local que vai incidir luz solar, porque isso aí vai alterar, né, vai ter mais facilidade para alterar a temperatura. Ela deve ter uma tomada exclusiva, isso até na nossa casa, né, lembrem da geladeira, que é importante a geladeira ter uma tomada exclusivamente para ela, tá? O ambiente deve ser climatizado, então a sala de vacinação tem que ter um ar-condicionado, né, minha gente? Essa recomendação aqui é para aqueles locais que vão receber uma câmara refrigerada nova. Então, antes de você utilizar ela, você tem que ficar durante 7 dias monitorando essa temperatura a intervalos de 2 em 2 horas para saber se ela está funcionando corretamente. O alarme ele deve ser ajustado em uma temperatura de +3 a +7 graus Celsius. Então, por que eu vou ajustar esse alarme nessa temperatura? Então, note que é 1 grau a mais da temperatura mínima e 1 grau a menos da temperatura máxima. Se eu coloco esse alarme na temperatura que é recomendada o armazenamento das vacinas, né, eu posso ter pouco tempo para verificar se está tendo algum problema ali de eletricidade, um problema, né, no próprio aparelho. Colocar a identificação visível, essa identificação é dizendo que aquela câmara refrigerada é única e exclusivamente para armazenamento de imunobiológicos, tá? Colocar os produtos sem diferenciação devido à temperatura interna ser uniforme. Então, aqui dentro, tanto faz se eu coloco na primeira, na segunda, na terceira prateleira, a temperatura dela é uniforme. Elaborar o mapa ilustrativo e mantê-lo visível. O mapa ilustrativo é esse mapazinho aqui, tá? Ele tem aqui as informações da instituição, localização do equipamento, armazenamento, quem é o responsável por ele, qual é a garantia, dados aqui para manutenção, quem é que eu vou, qual é a empresa que vai ser responsável por fazer essa manutenção, quando foi realizada essa manutenção. Então, isso faz parte de uma das boas práticas da rede de frio, eu ter essas informações acessíveis, tá? Aqui tem os detalhes das vacinas e onde é que elas estão, né? Com os respectivos lotes, validade. Colocar imunobiológico com validade curta na frente. Então, isso, lembrei lá do supermercado, né? Quando a gente recebe. Eu imagino que você é dono de um supermercado e quando chega as mercadorias novas que tem uma validade mais longa, você vai botar lá atrás, porque quem chegar lá que vai comprar, a pessoa compra o que vai vencer primeiro, né? E aí você tem um risco menor de perder a mercadoria. Então, é essa mesma coisa que se aplica aqui. Checar e registrar a temperatura no mapa no mínimo 2 vezes ao dia. No mínimo 2 vezes ao dia, no mínimo 2 vezes ao dia. Lembre disso, principalmente no início e no final do expediente. As bancas gostam de colocar que você só precisa verificar uma vez ao dia, uma vez por semana, enfim. Essa verificação deve ser realizada diariamente, tá? Assim que eu chego, porque assim que eu chego, se tiver um problema, eu vou identificar de forma precoce para resolver. E antes de sair, para não correr o risco de eu sair, né, e no outro dia voltar e ter uma perda de vacinas. Certificar que a porta está bem fechada após abrir. Vistoriar diariamente o funcionamento do aparelho ao final do expediente, tá? Então, você deve verificar a temperatura no início e no final, e no final também fazer uma vistoria do aparelho. Então, às vezes a banca coloca que essa vistoria deve ser feita no início do expediente, mas ela é recomendada ao final. Ao final, por quê? Porque você vai se ausentar do ambiente, vai ficar 8 horas, né? Se você sair 5 horas, por exemplo, e retorna 7 horas do outro dia, você vai ficar muito tempo e aí esse aparelho, se você não verifica se ele está funcionando corretamente, pode ter uma perda de vacinas. Limpar mensalmente ou conforme o uso as superfícies internas, remanejar os produtos antes do procedimento. Então, se você vai limpar, é claro que você precisa desocupar esse ambiente e armazenar as vacinas em um ambiente que elas vão ficar guardadinhas, né? Realizar a limpeza com estoque reduzido no início da semana e evitar fazer isso nas vésperas de feriado ou ao final de jornada de trabalho.
Então, as bancas gostam muito de colocar também que essa limpeza deve ser quando tá com grande estoque, ou então que pode ser feita na véspera de feriado. Então, não se faz isso por quê? Pense, imagine só, se você vai fazer a limpeza, você tem que desocupar toda a câmara refrigerada. Então, vai dar mais trabalho você fazer essa limpeza quando está com um estoque muito maior, porque você tem que se mobilizar, você tem que ter mais caixas térmicas. Às vezes você não tem caixas térmicas suficiente para armazenar todas, né, quando está com um estoque alto. E aí, se você também, imagine que se você vai fazer uma limpeza no final do expediente, você tem que ligar novamente a câmara refrigerada, esperar ela chegar a uma temperatura recomendada, né? De pelo menos mais 2, para colocar novamente essas vacinas lá dentro. Então, se você está no final do expediente, pode atrapalhar todo esse processo. Inclusive, pode acontecer de você fazer a limpeza e a câmara refrigerada não funcionar corretamente, né? Vai que acontece. Então, de preferência, no início da semana, com estoque reduzido e evitar vésperas de feriados. Então, às vezes, por exemplo, você precisa entrar em contato com a empresa que faz a manutenção e aí é um feriado, a empresa não funciona. Então, tudo isso pode acontecer, né? E aí é bom evitar esses tipos de contratempo. Realizar manutenção periódica, preditiva e preventiva, porque eu não quero que esse aparelho, né, dê algum problema. Ele tem que estar funcionando 24 horas, calibrar periodicamente conforme o Inmetro, tá? Então, de uma forma geral, é isso. Em relação aos freezer, aqui tem duas fotos, né? Vocês todos conhecem o freezer, né? O freezer, ele está indicado para armazenamento de bobinas e também ele pode armazenar imunobiológico a temperaturas negativas. Então, lembre, né, da VOP e da febre amarela. Isso nas outras instâncias, né? Geralmente, na unidade básica não faz esse tipo de armazenamento. Mas em outras instâncias, essas vacinas, incluindo a vacina da Covid, pode ser congelada também. Mas se lá na sua prova tiver só a VOP e a febre amarela, considera como alternativa correta. O Manual da Rede de Frios menciona só essas duas vacinas, tá? Mantenha a temperatura negativa de menos 25 a menos 15 graus Celsius. Então, essa temperatura também vocês devem lembrar. Eu tento associar esses dois valores porque eu vou lembrar que os dois últimos números, as unidades, elas são iguais. Número 5. E é justamente o número 5 que é a temperatura ideal. E aí o 2 e 1, né? 25 e 15. Então, se fizer sentido para você, né? Tenta lembrar assim também. Tem uma recomendação de como você deve organizar internamente esse freezer. Então, se o freezer estiver vazio, como é que você vai fazer para organizar internamente? Então, você vai colocar as bobinas horizontalmente, elas deitadinhas, tá? Uma em cima da outra, em contato com as laterais do freezer. Então, você vai botar uma camada dessas bobinas e uma segunda camada, aqui, olhe bem nesse número 1, tá? Deixa eu ampliar aqui. Então, você vai dispor, né? Fazer aqui uma fileirinha, depois outra. Quando essas bobinas estiverem congeladas, você vai remanejar elas para o meio do freezer, tá? E depois vai colocar novas bobinas para congelar nas laterais que foram desocupadas. Existe uma recomendação da ocupação desse freezer, que deve ser de até 80%. Então, por exemplo, em um freezer que tenha 300 litros, então o recomendado é que seja colocado só 240 litros, tá? Que aí vai ser cerca de 240 bobinas aproximadamente. Outro cuidado recomendado é facilitar ali a movimentação deles, né, para diminuir o desgaste. E aí o alarme desse refrigerador, ele tem um espaço um pouco maior em relação a essa temperatura recomendada. Então, o alarme ele deve ser ajustado para menos 17 graus e para menos 13 graus. Ítala, porque é uma temperatura tão distante, né, dessa temperatura recomendada. Então, é para que você tenha mais tempo para resolver algum problema que tiver ocasionando essa oscilação de temperatura, tá bom? Vamos falar agora da bobina reutilizável e das caixas térmicas, tá?
As bobinas reutilizáveis são essas daqui, né? Vocês estão vendo na foto. Então, elas devem ser armazenadas nos freezer, tá? A menos 25, a menos 15 graus Celsius. Elas podem ser de gel ou de água. Esta que é de água, ela é mais recomendada para transporte, né, de imunobiológicos em locais de difícil acesso. Elas devem ser desprezadas quando vencidas, você deve estar vistoriando, né, a validade, como é que está a integridade delas, tá? Nunca usar água com sal ou outra substância para completar o volume. Então, por exemplo, nas que são de água, então naquelas que você pode utilizar água, não pode utilizar outras coisas, porque isso daqui vai alterar o ponto de fusão da água e aí vai comprometer, vai atrapalhar ali na conservação dos imunobiológicos, tá? E aí outro cuidado, né, é em relação a você retirar do freezer para utilizar nas caixas térmicas, tá? As caixas térmicas, lembre que elas vão ser para armazenar as vacinas e essas vacinas elas devem ser armazenadas em um ambiente entre mais 2 a mais 8 graus Celsius. Então, quando você retira essas bobinas do freezer, elas vão estar a uma temperatura muito baixa. Então, você tem que retirar elas, né? Deixar em uma superfície e aguardar que elas atinjam ali, por exemplo, mais 1 grau Celsius, 0 grau Celsius, para poder colocar na caixa térmica. Isso vai ser o tempo que vai acontecer, né? Aquela formação da névoa, tá? E aí, quando formar aquela névoa, você seca a bobina e aí fica monitorando a temperatura. Essa temperatura pode ser monitorada com um termômetro infravermelho e pode ser monitorada também com um termômetro de máxima e mínima. E aí, nessa situação, você pode colocar o sensor diretamente lá na bobina, porque você vai querer monitorar a temperatura da bobina, tá bom? Então, você vai utilizar as bobinas nas caixas térmicas e aí, quando você terminar de utilizar, quando tiver no final do expediente, você vai lavar as bobinas, secar e colocar para congelar novamente. Em relação às caixas térmicas, nós vamos ver os cuidados gerais e aí existe 3 situações diferentes que nós vamos utilizar elas. Nós vamos poder utilizar as caixas térmicas no uso diário, ali na sala de vacinação. Vamos poder utilizar elas para transporte, né? E também para atividades extramuros. De uma forma geral, as caixas térmicas, elas podem ser de poliuretano e pode ser de poliestireno expandido. No caso, a de poliestireno, esses nomes difíceis, né? E poliuretano, o que é que acontece? A de poliestireno são caixas térmicas de isopor. No caso, veja aqui, essa que tem a cor azul é de poliuretano e essa outra branca é uma caixa térmica somente de isopor. O que é que acontece? Existe uma recomendação para que você substitua essas caixas de isopor pelas caixas de poliuretano para atividade de uso diário. Por quê? Porque essas de poliuretano, elas são mais resistentes, elas são mais fáceis de lavar, tá bom? Então, as bancas colocam muito essa pegadinha. Então, qual é a recomendação? Substituir as de poliestireno pelas poliuretano. Nas atividades de rotina e de extramuros também, tá? O que é que eu gosto de fazer para lembrar? A de poliuretano, que é a caixa resistente, né, que é um plástico mais forte, mais resistente, ela tem esse nome de ureta, tá? Então, eu vou lembrar que a diureta que é para ser usada e que ela deve substituir as de isopor. Então, substitui as diureta pelas de isopor, que é a de estireno. Não sei se deu para vocês pegar aí, tá certo? Mas se fizer sentido para você, lembre que a diureta que é para substituir as outras de estireno. Então, elas devem ser vistoriadas, independente do material, né? Para ver se não estão danificadas, se as paredes não estão muito desgastadas, muito finas, no caso dessas de isopor. Essa daqui, embaixo, veja só, ela é um pouco diferente. Essas de isopor tem ela sem beiço, que é essa mais convencional, que vocês já devem ter visto, e tem ela com beiço, tá? Que é
tipo uma camada aqui interna. Geralmente elas são mais utilizadas lá para o transporte lá no Senad, tá? Mas não são muito utilizadas nas outras instâncias finais. Após utilizar, você deve lavar com água e sabão, secar bem direitinho, mantê-las abertas até que seja seca. Se você deixar ela úmida, fechada, vai criar fungo, tá? Então, guardá-las abertas em local ventilado, tá? Em relação às caixas de uso diário, qual é a recomendação? Elas são para ser utilizadas na sala de imunização, para armazenar as vacinas, né, que você vai utilizar ali na sua rotina. Então, elas devem ser de poliuretano, então elas devem ser de ureta. Lembrem de ureta, tá? Com capacidade mínima de 12 litros. Então, essa capacidade mínima é de 12 litros, tá? As bobinas devem ser ambientadas, né, antes de serem colocadas. E essas bobinas, elas devem estar a 0 graus Celsius, certo? Então, você coloca as bobinas nas laterais da caixa, tá? Isso nas caixas térmicas de uso diário. O sensor, ele deve ser posicionado no centro, né? E aí, quando atingir uma temperatura de 1 grau Celsius, você pode colocar lá as vacinas. Lembre que o sensor do termômetro, ele deve ficar no ambiente, sem contato direto com as bobinas. E esse monitoramento deve ser contínuo, tá? Se acontecer da temperatura subir, chegar a mais 7 graus Celsius, você vai trocar aquelas bobinas que já estão descongeladas por outras, né, temperatura mais baixas. Acomodar os imunobiológicos no centro, manter a caixa térmica fora do alcance da luz. Então, todos os equipamentos da cadeia de frio, refrigeradores, freezer, caixas térmicas, eles devem ser acondicionados em locais, né, de preferência climatizados, fora, né, distante de fontes de calor, principalmente. Em relação à caixa de transporte, qual é o diferencial? Quando você acondicionar lá os imunobiológicos dentro da caixa térmica, você vai colocar também uma bobina em cima. Então, vai ser todas as partes da caixa térmica, elas devem estar protegidas com as bobinas, que é para evitar que ocorra muita oscilação de temperatura, tá? E aí, posicionar o sensor do termômetro no centro, monitorar até atingir 1 grau Celsius. Não sei por que eles fazem isso, mas existe uma diferença aqui. Na caixa de uso diário, quando chegar a 0 graus, eu coloco já as vacinas. E essa aqui na caixa de transporte, quando atingir o mínimo 1 grau, é que eu devo colocar as vacinas, tá? São coisas assim tão pequenas, tão, né, que deveriam ser iguais. Mas tem lá, e se cair na prova, as bancas vão copiar tal como estiver lá no manual, tá? Organizar os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura. Então, como vai ser para transporte, então você tem que evitar que eles possam estar se movimentando muito e até quebre, né, durante esse transporte. Lacrar a caixa com fita adesiva identificada, né, produto termolado, monitorar a temperatura durante o transporte. Então, lembre que esse monitoramento da temperatura, ele deve ser feito com outros recursos, com outros aparelhos, diferente do termômetro de máxima e mínima de cabo extensor, tá? Porque ele não é indicado para caixas térmicas durante o transporte. Eles colocam aqui e aí fica um pouco contraditório, tá? Mas aí sigam essa recomendação, se cair lá na sua prova, você lembre que esse termômetro de máxima e mínima não é recomendado para transporte. Em relação à caixa térmica extramuro, você deve dispor de 3 caixas para essas atividades. Uma caixa vai ser para estoque de bobinas, uma segunda caixa você vai estocar os imunobiológicos e uma terceira caixa você vai estar manipulando ali os frascos, né, as vacinas que você vai utilizar durante a atividade. O uso de gelo em barra ou escama não é recomendado. Então, se cair lá na sua prova que você deve utilizar gelo ou qualquer outra coisa que não seja bobinas reutilizáveis, já descarta esta alternativa, tá? Seguir as orientações gerais, né? Questão de higienização,
de guardar em local aberto, de deixar vedadinha, tá? De monitorar a temperatura, de trocar as bobinas quando atingir uma temperatura, né, de mais 7. Então, todas essas outras recomendações se aplicam aqui nessa caixa térmica extramuros. Aqui nós vamos ver as boas práticas de armazenamento e conservação. Estas boas práticas, elas não costumam cair muito nas provas, porém já caiu, e aí é bom você estar por dentro destas informações. Quando caiu, nas questões que eu vi, né, o que foi que eles fizeram? Geralmente eles trocaram a definição de uma pela outra. Por exemplo, eles trocaram o conceito de áreas separadas pelo conceito de área reservada. E aí você tentando identificar aqui as palavras-chave, né, o raciocínio, você vai conseguir gabaritar a questão. Então, quais são essas boas práticas? Boas práticas, de uma forma geral, são condutas, né, recomendadas para melhorar ali o serviço, a eficácia, a qualidade, o funcionamento, fazer com que a cadeia de frios ela funcione corretamente. Então, quais são essas boas práticas? É importante ter áreas separadas, identificadas para recebimento, expedição, projetadas de forma a garantir o fluxo, evitando não conformidade decorrente de processos equívocos, bem como garantir a proteção dos insumos mediante preservação das condições climáticas. Então, é você ter, por exemplo, lá no Senad, uma área só para despacho de imunobiológicos, só para recebimentos, é você definir esses fluxos, tá? Área reservada, isolada, identificada com acesso restrito aos autorizados para quarentena de insumos manuseados ou expostos a condições que possam configurar risco à garantia da potência imunogênica. Então, é você, por exemplo, lá na sala de vacinação, só você é autorizado a manipular esse equipamento. É definir um local que vai ficar responsável por colocar aquelas vacinas que precisam fazer testes, né, que precisam ser testadas, porque teve oscilações de temperatura. Então, área de armazenamento com capacidade suficiente ao estoque. No caso, você estimar, né, de acordo com a demanda lá da sua unidade, todos os recursos que são necessários para obedecer essas recomendações de armazenamento. Responsável técnico identificado e descrito nos documentos de gestão. Por exemplo, lá na câmara refrigerada tem aquele mapinha, né, que eu mostrei para vocês, que deve ser colocada a informação de quem é responsável por fazer a manutenção. Então, isso deve ser feito para todos os tipos de equipamentos. Informações claramente descritas e alcançáveis a todos da organização relativa ao laboratório produtor dos imunobiológicos. Então, lá também naquele mapinha, é você colocar qual for o laboratório, qual é a recomendação de tempo, né, de validade daquela vacina, daquele laboratório X. É você ter essas informações muito detalhadas. Identificação de todos os equipamentos com informações relativas à manutenção e calibração. Definição da política de educação, capacitação e treinamento. Então, o enfermeiro que é responsável, né, pela supervisão, sala de vacinação, né, lá na unidade básica, é importante estar realizando essa educação permanente, capacitação desses profissionais, dos técnicos que fazem parte da equipe, dos auxiliares, definição dos protocolos de recebimento, distribuição, monitoramento de temperatura, gerenciamento de estoque. Então, é você orientar a sua equipe, né, a estar registrando a temperatura 2 vezes ao dia, é você estar orientando a sua equipe a qual é a demanda, qual é o quantitativo de imunobiológico do mês, né? Para estar reabastecendo lá os seus estoques. Manter procedimentos de inspeção na entrada de produtos à unidade. Antes de você receber lá as suas vacinas, você verificar se não está próximo da validade, né? Não está próximo de vencer, para evitar perda. Utilizar e manter as normas de segurança aplicadas a caso de acidente. Então, como na sala de vacinação, por exemplo, né, tem muita manipulação de material perfurocortante, caso um profissional sofra um acidente, qual é a conduta recomendada diante daquela situação? Procedimento padronizado para a realização de auditorias periódicas com verificação de amostragem. Então, é você, por exemplo, supervisor da equipe, está verificando os impressos, se eles estão sendo preenchidos corretamente, verificar no sistema, né? Se todas as informações estão sendo preenchidas, se tem alguma pendência.
validação dos processos adotados internamente para o transporte de insumos, plano de contingência e procedimentos de emergência a serem adotados em intercorrência ocasionada aos equipamentos por falha de fornecimento de energia. Então, por exemplo, lá nas unidades básicas, elas estão muito expostas a essa questão de fornecimento de energia. Então, se houver um corte de energia, por exemplo, então vai comprometer bastante. Então, o que se deve fazer nessa situação, né? Todos os planos e procedimentos escritos da organização deverão ser revisados periodicamente. Então, por exemplo, se tem um POP, né, procedimento operacional padrão, lá na sala de vacinação, quando é que esses POPs vão ser atualizados, tá? Então, de uma forma geral, são esses